Declaro, com a devida vénia às entidades presentes, aberta a cerimónia da celebração do 100º aniversário do professor Dr. Adriano José Alves Moreira, organizada pela Casa Trás-os-Montes e Alto Douro, uma associação regionalista dotada de utilidade pública e sempre norteada pelos princípios do serviço público, tendo por missão enquadrar e ser a voz e a casa dos transmontanos e altodorienses da diáspora. Adriano José Alves Moreira nasceu na aldeia transmontana de Grijó de Val Bem Feito, concelho de Macedo de Cavaleiros, distrito de Bragança, antiga província de Trás-os-Montes e Alto Douro, no dia 6 de setembro de 1922. O conceito em que é tido o transmontano declarou: um transmontano em público nunca deve dizer que o é, sou pena de envergonhar todos os outros. Temos um Estado exíguo que já não dispõe dos recursos para sustentar as funções essenciais à própria soberania, afetando o desempenho no espaço europeu e ocidental. Devíamos recuperar a lei das sesmarias para fixar as pessoas no interior desertificado. Perfilhando um conceito adotado por Mário Soares, criado num tempo de políticas de asfixia económica, em que se pretendia que o povo comesse e calasse, declarou: o povo tem direito à indignação. Não envelhece quem envelhece ao nosso lado. Permitam-me que apresente as maiores saudações transmontanas e altodorienses em 3 momentos distintos. O primeiro momento é dirigido a todas as entidades a que o professor Adriano Moreira, que está a assistir em sua casa, fizeram questão de estar aqui presentes numa cerimónia organizada pela Casa de Trás-os-Montes para poderem falar. A ideia da Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro foi ter aqui um pouco da sua história, um pouco das instituições a que ele esteve ligado, para também terem a palavra. Mas eu queria dar uma palavra especial à doutora Mónica Moreira, que é a esposa do professor Adriano Moreira, que está em sua casa a acompanhar a cerimónia, porque eu sempre ouvi dizer que por trás de um grande homem está uma grande mulher. Porque ela sempre... Ela sempre recebeu a Casa de Trás-os-Montes desde o dia 6 de janeiro que começámos a preparar esta cerimónia. Fomos diversas vezes ver como é que o professor estava. Para quem não sabe, ele na Páscoa teve uma pneumonia, no mês passado apanhou o Covid e não tem sido fácil para a família gerir isto tudo. Mas a melhor forma de elogiar um dos maiores transmontanos dos últimos 100 anos
foi escolher 100 ilustres personalidades da região. Umas por serem figuras públicas, outras pelos serviços prestados à região, outras pelos serviços também prestados à Casa de Trás-os-Montes. Isto para mim é muito importante e o professor Adriano Moreira, desde março, todos os dias, com o seu tempo, com o seu devagar, ia assinando 5, ia assinando 10, com a ajuda da sua esposa. Sobre o professor Adriano Moreira, eu não quero dizer muito. Aquilo que tinha a dizer sobre o seu percurso já foi dito na biografia. Mas tenho que dizer uma passagem sobre a vida dele. Quando António de Oliveira Salazar o chamou e lhe perguntou: então, você tem algum feedback das suas políticas em relação ao ultramar? E ele disse: o senhor Presidente do Conselho tem publicado todas as leis que eu tenho escrito. Portanto, é porque está a aceitar. Pois é, mas vamos ter que mudar de políticas. E diz-lhe ele, como um bom transmontano: acabou de mudar de ministro. Um transmontano tem a sua coluna vertebral e foi isto que ele fez. Preferiu sair de um governo para portanto, para não ter que fazer aquilo que o António de Oliveira Salazar queria. Chegou agora aqui o momento de entregar a faixa de sócio honorário. Peço ao Sr. Presidente da Mesa que entregue a faixa de honorário do professor honorário, do Dr. Adriano Moreira, como honorário da Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro. Está ali a faixa, depois entregava ao pai, Isabel. Esta é a melhor distinção. Obrigado pelo exemplo que tem sido em vida e obrigado à família por estar aqui presente. Muito obrigado a todos. Viva Trás-os-Montes e Alto Douro. Viva o professor Adriano Moreira. Viva Portugal. Hoje, passado mais de um século, é justamente aplicado o princípio fundador da Casa Transmontana. Um por todos, todos por um. Todos estamos presentes pelo professor Adriano Moreira, um dos maiores portugueses vivos, o maior dentre os transmontanos, pela grandeza de humildade, de autenticidade, de inteligência, coragem e de integridade, o que tanto orgulha a grande maioria dos portugueses e, em particular, os transmontanos. A força da palavra na defesa de valores de liberdade, de cooperação, de humanidade entre os povos, presente nas muitas conferências públicas, no que escreveu e no muito que ensinou, conjugada com a atitude de servir e fazer o bem pelo país, marcam o seu percurso de vida. Viu a construção do Muro de Berlim e viu a sua derrocada. Viu o fim da União Soviética e do seu bloco. Viu as terríveis guerras nos Balcãs, na implosão da Jugoslávia. Viu a afirmação e o crescimento da China. Viu a emergência do terrorismo, de rebeliões armadas como arma de lutas nacionais na Europa, na América Latina, em África e na Ásia. Viu a sua metamorfose na mudança de milénio em terrorismo global apossado pelo fundamentalismo. Viu Pio XII, João XXIII e Paulo VI. Viu João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Viu a esperança do ecumenismo e o regresso das perseguições religiosas. Viu Gandhi e viu Mandela. Viu Isabel II de Inglaterra, uma rapariga do seu tempo, um pouquinho mais nova. Olhou tudo para ter o melhor das suas capacidades, do conhecimento e da experiência para servir Portugal, para servir a escola, para servir os valores da sua formação. Obrigado, querido professor Adriano Moreira. O professor Adriano Moreira é um grande português, todos o sabemos. Provavelmente, enfim, falo por mim, é o português vivo que eu mais admiro. E não é nada fácil ser português, ser um português de corpo inteiro. Portugal não nasceu em 74, não nasceu em 26, não nasceu em 1910, não nasceu em 1820. Ser português de corpo inteiro significa assumir toda a nossa história. E o professor Adriano Moreira, em múltiplas conversas, em múltiplas intervenções, sublinhou sempre isso. Que ser português significa, desde logo, isso e, sobretudo, isso. Assumir toda a nossa história, e esse é um combate que se faz ainda hoje, que se faz no presente, que se faz todos os dias.
E por isso também, em particular no MIL, essas suas lições são sempre presentes, são sempre vivas. Considerei sempre o professor Dr. Adriano Moreira um homem inteligente, um homem político que passou bom e ruim momento, não é? E é claro que toda a nossa aldeia tem um grande orgulho por essa pessoa. Quando se percorre a vida de Adriano Moreira, desde jovem, que desce de trás dos montes à cidade e conquista, e é conquista em todos os seus quereres, é a universidade, é a vida pública, chegando ao governo onde pode, sabe e faz pelos seus próximos o que lhe é mandado pela consciência de homem justo, lutando pela verdade, mas sempre pela justiça social. Então a sua vida foi uma alegria bendita, mesmo nas travessias dos períodos mais turbulentos. O Instituto Universitário Militar que aqui represento é herdeiro de um venerável legado de vários institutos que o antecederam, que contaram sempre com a disponibilidade e presença do professor Adriano Moreira, e que hoje congrega todo esse saber, tradição, a expressão académica e militar, muito no seu departamento de estudos pós-graduados a funcionar em Pedroços, Lisboa, mas integra também comunidades orgânicas autónomas, a Escola Naval, a Academia Militar e a Academia da Força Aérea, escolas superiores militares já antigas e ainda com muita tradição, mas sempre com um sentido de inovação e totalmente devotadas ao nobre serviço universitário de formar oficiais. Estamos a falar de alguém que tem distinções honoríficas e condecorações como nenhum outro em Portugal. E estamos a falar também de alguém com um percurso político invejável. Muito obrigado, professor, por tudo aquilo que nos deixou, pelo legado que realmente os macedenses agradecem, as pessoas do Distrito de Bragança e principalmente os transmontanos e alturienses e os portugueses, obviamente. A capacidade de estar permanentemente à frente do seu tempo, aliada a uma extraordinária capacidade de mobilização de vontades, complementada com a tenacidade transmontana que o caracteriza, foram ingredientes fundamentais para a transformação científico-pedagógica que promoveu no Instituto, a qual se constituiu como uma prática, como uma quase refundação da instituição e foi determinante para que esta conseguisse ultrapassar com sucesso os seus desafios que lhe estavam reservados, permitindo-lhe comemorar os 116 anos como Escola de Ciências Sociais e Políticas da maior universidade portuguesa, com qualidade reconhecida nacional e internacionalmente. Como académico, o Sr. Professor deixa um legado notável, reconhecido além fronteiras, sendo aclamado pelos seus pares como uma figura incontornável e determinante na história da ciência política e das relações internacionais em Portugal. Acompanhei-o um pouco, tive esse privilégio, na altura em que ele era presidente do Conselho Geral na Universidade Técnica de Lisboa, antes um pouco da fusão. E se pudesse olhar para ele em 3 palavras, eu diria serenidade. Essa era uma permanente. A outra coisa era firmeza. Ele sabia exatamente o que queria, onde estava, e isso não lhe dava nenhuma fonte de autoritarismo, mas de uma autoridade permanente. E depois, por fim, determinação. É tudo isto que nós devemos a Adriano Moreira. Representa o melhor de Portugal em tempos muito diferentes, todos lidos devidamente no respectivo momento histórico. É um homem completo e complexo em múltiplas dimensões. É o exemplo que felizmente podemos exaltar em vida e comemorar em vida também. É o pai que os filhos veneram, é o professor que os alunos consideram, o que nem sempre é fácil e que, como aqui foi dito, considera os alunos,
É também o político que fez realmente diferença, que esteve certo muitas vezes antes do tempo, num tempo também em que era mais difícil ser certo antes no tempo, e num tempo em que a democracia representada em todos os deputados de todos os partidos aplaudiu de pé no exato dia em que decidiu terminar, por vontade própria, um ciclo parlamentar. E como é próprio de um aniversário que se preze, queria deixar-lhe um presente. Trago aqui, junto ao meu peito, pelo que bem pode ser tido pelo simbolismo de um encargo que em diferentes ciclos nos junta no mesmo destino, curiosamente, sempre difícil. Peço à sua filha Isabel, sem qualquer ironia, que lhe o entregue em mão. Em 1947, assumiu a defesa de um general acusado de conspirar contra o regime, o general Godinho, que na altura foi preso pela PIDE, precisamente acusado de conspiração. E na altura o professor Adriano Moreira resolveu desafiar o todo-poderoso ministro da Guerra de Salazar, Fernando Santos Costa, como aqui, aliás, já foi referido. Para se perceber o que era esses tempos, o ministro Santos Costa, quando era acusado de violar a lei, costumava responder: a lei está na ponta da minha caneta. Portanto, ou seja, neste caso, era precisamente este homem que, com 25 anos, o professor Adriano Moreira, jovem advogado, decidiu assumir a defesa de uma pessoa encarregada de conspirar contra o regime. O professor Adriano Moreira tem uma dimensão multifacetada: professor, político, governante reformista, líder partidário, académico, mas o que pretendemos transmitir aqui hoje é o seu exemplo como advogado. E, precisamente por isso, termino, naturalmente, desejando o que já os clássicos desejavam no dia de aniversário. Ad multos anos. Muito obrigado. Tenho a certeza de que falo em nome de todos e de todos os meus irmãos que estão aqui em frente, quando digo que este dia para nós é de uma emoção difícil de traduzir em palavras. Temos um enorme orgulho no nosso pai. É um orgulho inteiro. Orgulho na sua caminhada, que vai em 100 anos, altamente improvável. Orgulho na sua obra, no seu evidente papel na história. O papel de quem um dia disse: só acontecemos uma vez na história da humanidade. Enquanto andamos cá, devemos fazer alguma coisa. Estamos gratas e gratos, Pai, por tudo o que nos é, em cada um de nós individualmente. Somos quem somos, muito, mas muito, porque ser quem somos foi-nos proporcionado, oferecido, incondicionado, pelo Pai, dado. O amor do nosso Pai foi e é, em atos concretos, um privilégio tão grande que só podemos retribuir em amor de volta e promessa de união entre nós para sempre. É tanto, mas tanta possibilidade deste dia. O amor dá muita saúde. Tratando-se da nossa mãe, uma mulher irrepetível, o resultado está à vista. Iremos passar à entrega do Prémio Honorífico Adriano Moreira. O fado nasceu um dia, quando o vento mal ia e o céu o mar prolongava. Na morada do veleiro, no peito de um marinheiro, que estando triste cantava. Que estando triste cantava. Ai, que
Portugal, de folhas, flores, frutas de ouro. Vê-se, vês terras de Espanha, areias de Portugal, olhar cheio de choro. Uma pessoa, o aniversário, 100º aniversário de uma pessoa que nós tanto admiramos, que é o professor Adriano Moreira. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas. Adriano. Uma salva de palmas. É isso, o meu pai é um ótimo colo e é mesmo o homem da minha vida. Significam o reconhecimento pelo intelectual, pelo mestre, pelo professor. É extraordinário o número de testemunhos de pessoas que foram seus alunos, desde muito cedo até aos mais recentes, no fim do ensino, e que o recordam com muita saudade. Eu considero o professor Adriano Moreira um português no superlativo, que consegue unir diversidades. É extraordinário perceber como numa sala destas, tendo o seu professor Adriano Moreira sido presidente do CDS, nunca tendo saído do CDS, é homenageado por pessoas de todas as sensibilidades político-partidárias, por um percurso de vida que transcende tudo. Nós recordamos muitas vezes como no CDS, como quando o Sr. professor Adriano Moreira deixa a vida parlamentar, todos os deputados de pé o aplaudem. Aquilo que mais me sensibilizou foi olhar para a cara dele quando estávamos a cantar os parabéns e quando lhe chamámos de menino. Ou seja, um homem de 100 anos, o homem que é, o homem que sempre foi, ver uma cerimónia destas, rever velhos amigos de instituições a que ele esteve ligado, estarem aqui presentes, falarem todos sobre o seu percurso, sobre a sua vida, sobre a sua passagem nessas instituições, estarem aqui todos a cantarem-lhe os parabéns. Obrigado a todos os participantes neste encontro de homenagem a um transmontano ilustre e raro. O adjetivo não é meu, vinha hoje num periódico desta manhã. O professor Adriano Moreira, de que nós, transmontanos, muito nos orgulhamos. Muitos e muitos mais anos de vida, sempre, como diz Isabel Moreira hoje no mesmo periódico, inquieto, a questionar e a procurar respostas. Declaro encerrada a sessão.